A proposta das novas regras fiscais, que vão substituir o teto de gastos, deve ser entregue amanhã à Câmara para que seja discutida e votada. Hoje o relatório feito pelo deputado Cláudio Cajado será apresentado aos líderes partidários. A expectativa é de que a votação ocorra na quarta-feira. Mais informações de Brasília. Fala aí, João Pedro Melo. O deputado federal Cláudio Cajado, relator do projeto do regime fiscal sustentável, deve apresentar uma prévia do relatório final da proposta nesta segunda-feira. Por isso, a expectativa é de que, se houver consenso, esse texto será publicado no dia seguinte. A ideia inicial era de que o projeto fosse apresentado na última quinta-feira, mas depois de se reunir com o presidente da Câmara, Arthur Lira, Cajado decidiu adiar a divulgação do texto final. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que a proposta do governo é bem calibrada e segura e que ele está confiante com a possibilidade de aprovação do texto. Eu estou otimista. A proposta encaminhada pelo governo é uma proposta bem calibrada, faz a combinação perfeita da responsabilidade social e responsabilidade fiscal. Passa a segurança de que o Brasil vai ser um país responsável fiscalmente, sem virar as costas os investimentos da saúde, da educação, da infraestrutura do país, da infraestrutura logística, que ajudam, inclusive, a economia a crescer e gerar empregos. Novos áudios e imagens revelam como funcionava o esquema de fraudes em apostas no futebol brasileiro. O material foi obtido pela TV Globo. O caso é investigado pelo Ministério Público de Goiás e também será apurado pela Polícia Federal. Mais informações com Marcos Nazzoni. Em depoimento à Justiça de Goiás, o líder do grupo acusado de fraudar apostas e manipular jogos no futebol brasileiro dá detalhes de como funcionava o esquema. Ao todo, a quadrilha ofereceu mais de R$1.200.000 aos jogadores citados nas investigações e 200 mil foram pagos em adiantamento. Ao ser ouvido, Bruno Lopes admitiu ter aliciado, no início, atletas para que cometessem pênaltis em 3 jogos da Série B do Brasileirão. Você chegou a apostar nos 3? Então, eu cheguei a apostar nos 3. Pênalti. Se é uma aposta que você faz casada com um time grande, aí aguenta você colocar R$500 mil. Agora, se é um time pequeno, a casa deixa colocar R$200, R$300. Entendi. Deixa colocar muito. A investigação começou em novembro do ano passado, quando o presidente do Vila Nova, de Goiás, descobriu que os atletas estavam sendo aliciados pelo grupo. Um deles, Marcos Vinícius Alves Barreira, conhecido como Romário. Ele contou ao Ministério Público como foi a proposta. Cartão vermelho ou pênalti. Ou Pênalti. Tá, e por quanto? Primeiro falou 300 mil, aí depois ele abaixou para 150, que dava uma entrada de 10 mil. E depois pagava o resto, depois do jogo. O plano, no entanto, não deu certo. Romário soube que não seria relacionado e, como já tinha recebido o adiantamento, tentou conseguir outro atleta para cumprir o acordo. Foi a partir disso que o MP começou a investigação. A fraude teria ocorrido em pelo menos 8 estados. Nas últimas semanas, mais 2 jogadores admitiram envolvimento nessas fraudes cometidas em jogos da Série A do Brasileirão do ano passado. O lateral esquerdo Moraes, que atuava no Atlético Goianiense, confessou ter recebido R$25 mil para tomar cartão amarelo em 2 jogos, contra o Palmeiras e contra o Goiás. Ao Ministério Público, ele contou como foi a primeira proposta. Pouco antes da primeira vez que eu fiz, ele foi e me falou comigo: mano, você vai querer fazer? Eu tenho um dinheiro bom, a gente vai pagar 30 mil, a gente vai te mandar 5 antes do jogo, e depois a gente manda o restante se der certo. E mesmo assim, eu fiquei com medo, mas aí eu tava precisando da grana e acabei topando fazer. E aí ele me mandou 5, e aí depois do jogo, ele falou que não tinha dado certo e que não ia mandar o restante do dinheiro porque não deu certo. O zagueiro argentino Kevin Lomônaco, afastado pelo Red Bull Bragantino, admitiu ter levado R$30 mil para tomar um cartão amarelo na partida contra o América Mineiro. Estaba en la concentración y ahí él seguía insistiendo, ahí él mandando mensajes, muchos mensajes tipo, vamos a fechar, hermano, dinero, y ahí sí ficamos en cartón amarelo. Mas eu fiz sin conocimiento algum que era um crime, algo assim. Os 2 atletas fizeram um acordo com o Ministério Público de Goiás e não serão processados, apenas serão testemunhas na investigação. Até agora, pelo menos 11 jogadores foram afastados ou demitidos por envolvimento nas fraudes. Segundo o advogado Marcel Belfiore, especialista em direito esportivo, qualquer atleta só pode ser banido do futebol em caso de reincidência.
consequência para eles nesse momento, né, uma punição que pode variar entre 180 a 720 dias de suspensão. Não seria possível se pensar nesse momento em banimento logo de cara. Agora, você tem também possibilidades, porque aqui existe uma sequência de atos ou atos sendo realizados continuamente, pensar em punições até maiores desses jogadores. Mas o banimento como algo acontecendo de imediato, não existe pelo menos previsão legal, então eu acho difícil que isso aconteça. É muito louco, né, Megali? Porque a gente imagina, quando se fala em jogador de futebol, você já pensa naquele cara bilionário, com um carrão, que viaja todo o planeta e que tem muita grana para gastar em artigos de luxo e tal. Eu resgatei aqui uma reportagem de 2022 que falava sobre a média salarial dos jogadores de futebol no Brasil. No mercado formal, o Ministério do Trabalho e Previdência estima atualmente cerca de 11 mil atletas profissionais com carteira de trabalho assinada, jogadores de futebol. Sabe qual é a média salarial? Qual? R$8.400. Salário médio. Salário médio de um jogador de futebol. A gente fala em milhões de reais, aí você fala, como é que pode um cara aceitar, sei lá, ganhar 30 mil reais para tomar um cartão amarelo numa partida? Parece muito pouco, né? Mas para essas pessoas que estão nessa realidade, faz diferença. É como pra gente, né? Assim, claro que eu não vou topar receber nada para fazer nada fora das quatro linhas, tá ok? Mas assim, esses jogadores do mercado formal, que tem carteira assinada e que não são top do top do top, eles são como a gente. Entendeu? Então, isso ajuda a trazer um pouco, não justifica de modo algum, porque isso é corrupção, isso é crime, o que eles estão fazendo ainda mais atentando contra a paixão dos torcedores dos clubes deles, Mas né? faz sentido, né? Quando você fica pensando, pô, como é que o sujeito aceita um negócio desse e a gente fica com a impressão de que todos são sempre milionários, né? Jogador de futebol e tal, não sei como é que aceita, só para dar uma noção de proporcionalidade em relação aos salários deles. Mas é isso? Não boa justifica. parte desses atletas que a gente está falando aqui não ganha 8 mil por mês, tá? 8 mil por mês a gente está colocando uma média nacional. A média nacional tem segunda divisão do campeonato. Tem gente que ganha muito menos. Tem quarta divisão do campeonato de São Paulo, né? Mais de 80% dos atletas assalariados recebiam até R$1.000 por mês em 2022, que é a data dessa pesquisa aqui. Apenas 0,12% recebiam entre 200 mil e 500 mil reais. 0,1% dos jogadores. 80% dos atletas assalariados recebiam até R$1.000. Então 8.400 é ali aquela média, como diz, né? Tá com febre, a testa e a ponta do pé, você pega ali a parte mediana do corpo, então dá R$8.400. Então nem 500 mil, nem R$1.000. Agora, o PVC escrevia na coluna dele, na Folha de São Paulo, na semana passada, que é um milagre não ter aparecido um árbitro em um desses esquemas de corrupção nas casas de apostas até agora. Porque árbitros da primeira divisão ganham um bom salário, muito bom. Eles ganham R$6.000 por jogo apitado. Então, se você apita um jogo na quarta e um no sábado, por exemplo, durante um mês, você vai levar para casa coisa de 50 e poucos mil reais. Né? É um ótimo salário. Mas, quando a gente fala de árbitros da segunda divisão, da terceira divisão, das divisões estaduais, árbitros que não têm o selinho da FIFA no peito, a gente fala de salários muito próximos desses. E não será surpresa se aparecer nos próximos dias árbitros também envolvidos nesse esquema de corrupção. Enfim, só começou, gente. Puxaram uma pena, já veio uma galinha. Mas se você puxar bem essa galinha, vai sair o galinheiro inteiro. Os processos eles devem demorar algum tempo para que sejam concluídos, segundo o advogado da Federação Paulista de Futebol, o Renato Renatino. Vai ter todo um conjunto probatório a ser produzido, o tribunal tem data para julgamento, né? E lembrando que o julgamento ele começa nas comissões disciplinares, né, naturalmente, e possui uma segunda instância que é o tribunal pleno. Então existe uma previsão de mais ou menos 60 dias, tá? Que é um prazo máximo previsto, mas isso acaba fugindo um pouco quando nós temos tantos desdobramentos, não só na esfera disciplinar desportiva, como também na esfera penal, que depende do poder público, e trabalhista também, com relação aos atletas vinculados aos clubes. Na Câmara dos Deputados, a CPI das apostas esportivas deve ser instalada na quarta-feira. Mudando de assunto, o Ministério Público, junto ao TCU, vai apurar o uso de dinheiro vivo para pagar despesas da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Thaís Provieri.
O subprocurador-geral do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, Lucas Rocha Furtado, vai pedir a formação de uma força-tarefa com a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União. A ideia é investigar as despesas da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro pagas em dinheiro vivo. A situação foi revelada em uma reportagem do UOL que mostrou diversos diálogos entre o então ajudante de ordens do Palácio do Planalto, o tenente-coronel Mauro Cid, e assessoras com a orientação para esses pagamentos. Pelos dados, a principal preocupação de Cid era que a situação fosse caracterizada como rachadinha. Na investigação, a PF chegou a indícios da existência de um esquema de desvios de recursos públicos com o objetivo de bancar despesas da ex-primeira-dama. Em outro ponto, a investigação da Polícia Federal também mostrou que a então primeira-dama Michele Bolsonaro usava um cartão de crédito vinculado à conta de uma amiga sua, Rosemary Cardoso Cordeiro. Em nota publicada nas redes sociais, o advogado e ex-secretário de comunicação do governo Bolsonaro, Fábio Weingarten, afirmou que não há nada de ilegal nas transações envolvendo as despesas da ex-primeira-dama. Segundo ele, aspas, conforme já amplamente explicado, os pagamentos de fornecedores informais e pequenos prestadores de serviços eram feitos em dinheiro a fim de proteger os dados do então presidente. E amanhã, Jair Bolsonaro será ouvido pela Polícia Federal no inquérito que apura fraudes em carteiras de vacinação. Quem tem os detalhes pra gente é a Thalita Almeida. O ex-presidente Jair Bolsonaro deve prestar depoimento à Polícia Federal nesta terça-feira. Os esclarecimentos são parte da investigação sobre fraude em carteiras de vacinação. Bolsonaro foi intimado a depor no início do mês, logo após uma operação de busca e apreensão na casa dele. Mas a defesa pediu mais tempo para ter acesso aos autos do processo, que foi liberado pelo ministro Alexandre de Moraes na semana passada. A medida ocorre no âmbito de uma investigação sobre a suposta associação criminosa constituída para a prática dos crimes de inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde. Foram presos nesta investigação os assessores do ex-presidente Mauro Cid, Max Guilherme, e outro alvo do mandado de prisão foi Sérgio Cordeiro, que atuava na equipe de segurança de Bolsonaro. De acordo com a Polícia Federal, eles são suspeitos de realizar inserções de informações entre novembro de 2021 e dezembro de 2022 para que os beneficiários pudessem emitir certificado de vacinação para viajar aos Estados Unidos. A Petrobras pode anunciar nessa semana mudanças na política de preços da gasolina e do diesel. Fala aí, Luana Bernardes. A Petrobras volta a afirmar que a diretoria executiva da companhia vai analisar alterações na política de preços para o diesel e para a gasolina. Em comunicado divulgado neste domingo, a estatal afirmou que a iniciativa pode resultar em uma nova estratégia comercial para a definição dos valores dos combustíveis. Na sexta-feira, o presidente da Petrobras, Jean Paul Pratio, já havia antecipado que a empresa divulgaria nesta semana novidades sobre a política de preços. Na ocasião, o dirigente afirmou que novos reajustes não estão descartados. Segundo a estatal, eventuais mudanças vão ser pautadas em estudos técnicos. E aí, quando a gente ouve o que diz o presidente da Petrobras, Jean Paul Pratio, ele foi questionado sobre quais seriam os novos critérios utilizados para a definição dos preços. Lembra que o presidente Lula falou em abrasileirar os preços, né? Abrasileirar essa política de preços da Petrobras. Pois bem, Jean Paul Pratio disse que será o de estabilidade versus volatilidade. Esse vai ser o critério, o que não deixa exatamente muito claro, nem poderia ser assim, né? Ele divulgar antes dessa reunião, a expectativa é de que haja um anúncio, mas o novo formato deverá, segundo ele, evitar a estagnação de preços, quanto o que chamou de maratona de reajustes. Disse Jean Paul Pratio, não precisamos voltar ao tempo em que não houve nenhum reajuste no ano inteiro. Em 2006, em 2007 aconteceu isso. E também não precisamos viver dentro dessa maratona de 116 reajustes, 118 reajustes para um único combustível, como aconteceu em 2017, o que levou à crise aquela, lembra? Da greve dos caminhoneiros? Pois bem, Jean Paul Pratio disse ainda que mesmo com a mudança, a Petrobras deve continuar seguindo a referência internacional, mantendo competitividade interna. Disse ele, não vamos perder venda, não vamos deixar de ter o preço mais atrativo para os nossos clientes. Não deixa exatamente claro o que seria esse desejo do presidente Lula de abrasileirar os preços. A gente vai ter de aguardar para saber qual vai ser o caminho. Mas aparentemente não será aquele caminho em que não houve nenhum reajuste ao longo de um ano inteiro e deu no que deu.
Mas também essa maratona, como chamou o Jean Paul Prats, de reajuste, de 118 reajustes no ano, é coisa pra caramba. É uma loucura. Então, nem uma coisa, nem outra. Qual vai ser o caminho do meio, a gente ainda não sabe. Em frente, solto depois de 3 anos, o porteiro preso injustamente após ser reconhecido apenas por fotos, vai seguir respondendo a ações penais que não foram julgadas. Ontem, Paulo Alberto da Silva Costa passou o Dia das Mães ao lado da família. Do Rio de Janeiro, Gustavo Sleman. Solto após 3 anos preso, o porteiro acusado em 62 processos apenas com base em reconhecimento fotográfico passou o primeiro Dia das Mães ao lado da família fora da cadeia. Paulo Alberto da Silva Costa, de 36 anos, se reuniu com a mãe e outros parentes neste domingo em Belfor Roxo. O porteiro não tinha antecedentes criminais, nunca foi preso em flagrante, mas foi apontado como suspeito de roubos após fotos dele retiradas das redes sociais terem sido incluídas no mural de suspeitos da delegacia do município da Baixada Fluminense. Após decisão do Superior Tribunal de Justiça na semana passada, Paulo deixou o complexo de Jericinó, na zona oeste do Rio, na noite da última sexta-feira. Para a Maria José Vicente, de 56 anos, o reencontro com o filho foi como um presente. Existe justiça, né? E graças a Deus foi feita com Paulo, como também eu espero ser com outros e outros. A gente só tem que agradecer a cada dia mais a Deus, né? E que Deus abençoe todos vocês, todas as mães do Brasil. O Dia das Mães está sendo maravilhoso para mim, para Paula, para nossa família, né? O porteiro ainda vai continuar respondendo pelas ações penais em que não houve julgamento. Nos processos em que já houve condenação, a Defensoria Pública e o Instituto de Defesa de Direito da Defesa vão pedir a revisão das sentenças. Só que além disso, a gente fica pensando, bom, primeiro, ainda bem que pelo menos o Dia das Mães ele conseguiu passar em casa, perto da mãe. Mas a gente fica pensando o que vem depois, porque ele vai seguir respondendo a processos? Vai. Mas quando tudo isso acabar, né? Como fica a cabeça? Como reconstruir a vida? Como recuperar aqueles 3 anos perdidos? Não recupera, né? Esse tempo não volta, né? A gente o não Estado sabe deve nem uma resposta. A gente não sabe nem o que ele passou nesses 3 anos, né, Sheila? Se ele sofreu algum tipo de violência dentro da cadeia. O que se passou ali dentro, só ele sabe, né? Aí, Sheila, eu imagino que algum ouvinte possa estar se questionando o seguinte: tá, mas ele foi condenado, foi acusado por tantos crimes, e se eventualmente ele for culpado de alguns deles? Ainda assim, a prisão dele é absolutamente arbitrária. Uhum. Ele não foi ouvido em nenhum dos processos, ele foi reconhecido por foto. E esse procedimento, ele não é permitido pela justiça brasileira, ele é totalmente inadequado. Então, de qualquer forma, ainda que ele tenha ou que tivesse participado de alguns dos crimes, a condenação dele é totalmente arbitrária. Então, passar esses 3 anos na cadeia ainda, assim, se ele fosse culpado, já estaria errado. Agora, uma pessoa inocente passar por isso 3 anos na cadeia dessa forma, parece mesmo o processo do Kafka, né? Ele está sendo preso e não sabe nem bem o porquê, como sair, como fazer para se defender. Então é uma situação É a situação do livro. Joseph K. O Joseph K. da Metamorfose, né? O do Kafka não tem, do processo. Eu acho que não tem nome, né? Não tem nome. Ele eventualmente pode ser culpado por algum dos casos, mas terá sido uma coincidência. Quase uma coincidência, quase como uma prisão aleatória. Escolhamos uma pessoa aqui em Porto Alegre para ser presa, e aí depois a gente vê se é criminosa ou não, porque é um reconhecimento pela internet por uma foto encontrada numa rede social. É algo bizarro. O Estado deve explicações e reparações a esse brasileiro, sim, mas além do Estado, há que se buscar responsabilizações individuais da caneta de quem saiu a assinatura nesse inquérito. Foi decisão de quem buscar essa fotografia nas redes sociais? Quem foram as mãos responsáveis por levar esse brasileiro à cadeia por 3 anos? Então a reparação tem de vir de muitos lados. É um caso absurdo, inacreditável. Inacreditável, viola qualquer tipo de direito básico do cidadão. É inaceitável. Bem, ainda no Rio de Janeiro, a queda de um balão no aeroporto Santos Dumont voltou a suspender as operações neste domingo. Um baita de um susto. Amanda Oliveira conta os detalhes.
Um balão atingiu uma aeronave que estava estacionada para abastecimento no aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro. Em 7 dias, esse é o segundo artefato que cai no aeroporto. Neste domingo, a torre de controle do terminal flagrou o momento em que a estrutura caiu na pista. Logo em seguida, o artefato pegou fogo bem próximo a um caminhão que levava diesel. As chamas foram contidas rapidamente pela brigada de incêndio do terminal. O ouvinte Eduardo Ribeiro relata a facilidade de comprar o artefato pela internet. A fiscalização realmente não existe, né? Porque você encontra várias pessoas vendendo. No Facebook também tem uns grupos lá e você também consegue comprar balões, que eles estão oferecendo balões de tantos metros, de 15 metros, de 5 metros, com boca, com bucha, com tudo. Vamos chamar a galera que tá por aqui? Vamos porque os ouvintes já vieram aqui desde cedinho, estão aqui antes das 7 da manhã, esperando por nós. Repito a informação para você que não ouviu mais cedo, a gente está direto de Porto Alegre, transmissão especial da Band News FM destes 18 anos, direto do chalé da Praça 15, chega mais se você tá na capital gaúcha. Eu tô vendo uma gente passando aqui na frente, faz sinal pra gente, né, faz aceno, joia e tal, com fone de ouvido, ou seja, é possível que esteja acompanhando. Eu acho um absurdo as pessoas terem que trabalhar numa segunda-feira, assim, entendeu? E o cara que falou que não ia vir porque tem médico? Como tem médico? Desmarca cuidar da saúde é motivo pra não vir pra cá? Ah, brincadeira. Daí ele ainda justificou, ele não, Sheila, mas eu marquei tem mais de um mês. Eu falei, você sabe há quanto tempo a gente marcou a nossa viagem? Não, o que eu achei inacreditável foi o cara que falou, eu não posso porque eu vou estar visitando a minha mãe. Eu falei, larga a mãe. Ah, quer dizer que a mãe é prioridade. A mãe vem antes da gente. Cara, vamos convidar alguns ouvintes tão queridos. O Ronaldo tá aqui desde antes das 7 da manhã. E aí ele fazia sinal assim, não me chama. Porque o chefe vai dar bronca se ele deveria estar trabalhando, Ronaldo? Bom dia a vocês, adorei conhecer vocês, são simpáticos demais. As meninas, sem palavras, são lindas. Carla, Sheila. Obrigada. Megali, tu também vai entrar, tá? Tu é um cara simpático, boa pinta também. Sim, eu achei que vinha um hello. Eu sempre digo que a simpatia é a maior beleza do ser humano, né? Então, né, vocês estão de parabéns, sejam bem-vindos aqui à terra dos Pampas, tia. Apesar que eu sou paulistano também, né? Ah, você é São Paulo. O sotaque não nega, né? Bem paulistano mesmo. É que aqui no sul, depois de 30 anos, não tem muito o que fazer, eles te ensinam na marra, né? Ah, então, 30 anos já aqui. Você ouve bastante a Band News? Oi? Você ouve bastante a Band News? Um aplicativo direto, acompanho vocês aí. Até o apartamento da Carla eu acompanho, né? Ai, você viu? Você gostou? Tem bom gosto, claro, tem bom gosto, né, cara? O cachorrinho, aquele pequenininho, como é que é? Ah, o Bronx. Bronx, um beijo. O Ronaldo tá colorado, né? Gremista. Gremista? Você viu São Paulo. Que o Megali não te ajudou ontem, né? Corintiano, né? Corintiano. Aqui que fase. Nós. É nós, não. 2 empates você teve ontem, né? É isso? Vamos mudar de assunto. Falar de Grêmio aqui não tá dando, né? Nem de Inter, né? Coitado. Coitado mas do Soares. Mas o estádio é bonito, né? O estádio é maravilhoso. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Padrão FIFA, né? Você sabe que ontem eu fui assistindo o jogo do Grêmio ao vivo e ouvindo a transmissão da Band News FM do Marcelo Duó, ouvindo o jogo do Corinthians e do São Paulo. Foi a primeira vez que eu acompanhei, viu, Sheila, uma operação pelo rádio. Porque eu nunca vi o jogo mais roubado que esse. Meu Deus, daqui a pouco a gente fala desse assunto. Ô, Ronaldo, você vai trabalhar? Não, eu sou empresário, eu tenho empresa própria, né? Aí sim, né? Mas hoje, quando eu já acompanhava que vocês estariam aqui, eu moro 2 quadras daqui, né? Ah, então você mora pertinho. Aí eu falei, eu vou lá recepcionar eles e dei sorte, né? Até eu sempre digo, parecia o ouvinte furão, tá ali no meio de toda a diretoria. Né? Ele conseguiu entrar aqui, ele mexeu nos computadores, ele fez tudo. Mentira. Ô, Ronaldo, dá umas dicas pra gente aqui da região, então. Padaria, vamos ver, Padaria Copacabana, bom dia, pessoal. Olha lá, o pessoal até olhou pra cá. Padaria Copacabana é boa, o que você dá de sugestão pra gente aqui dessa área? Vocês estão bem servidos aqui em Porto Alegre, realmente a nível de culinária e iguarias é só coisa boa. Eu disse para vocês algumas dicas de churrascarias, né? Vocês têm que passear na orla e dar uma volta, tá lindo demais. Eu estive lá ontem. Ah, lindo demais, maravilhoso. Né? Maravilhoso, aquilo ali caminhar, né? Tá muito bom, tem o Parcão, o Parque da Redenção. Tu não teve a oportunidade de ir no Brick ontem da Redenção? Não, mas eu tenho a tarde inteira hoje. Não, a tarde tá aí, ó. Daqui a pouco a gente combina aí, vamos fazer um tour aí, né? Conheço tudo aqui já. Né? Então, já tô vendo o Megali perder o voo pra BH. O Mercado Público também foi reinaugurado o 2º piso, né? Tá muito bonito, cheio de restaurantes. Comer um bolinho de bacalhau, maravilhoso. Aqui. É famoso esse bolinho, né? É famoso, show de bola. Então, assim, Porto Alegre é uma cidade aconchegante, né? É demais. Demais, né? Ronaldo, obrigado, meu irmão.
O prazer Obrigado foi pela meu companhia, mesmo, viu? eu não esperava. Eu vim aqui mais aqui como só olhar, mas adorei conhecer você. Essa menina aqui é encantadora, a Sheila também encantadora. Obrigada. Vocês pegam de modelo aqui no Sul rindo, viu? Dá pra fazer um dinheiro por fora, Ronaldo? Tá? E aqui dizem que a concorrência é boa, né? Opa, não, mas as meninas aqui, elas são top. Como é que é a simpatia, a maior beleza que tem então. e tal? Obrigada. A beleza interior, né, que chama. Eu sempre digo, a gente chegando com um sorriso já melhora muitas coisas, né? Obrigada, Ronaldo. Obrigada mesmo. Obrigada por ter vindo, obrigada pela audiência. E quem mais tá aí? Gente, eu falei logo no comecinho do jornal do carinho da Luísa e do Luiz. Eles estão por aí ainda ou já foram embora? Foram embora. Ah, será que já foram? Já Eu foram. não tô enxergando nada. A Luísa daqui. e o Luiz? É, Luísa e Luiz. A Luísa tá ali, ó. Não é? Não tô enxergando. Daqui a pouquinho a gente Ô, chega. A Luísa, e cadê? Ah, Luísa, vem aqui. Não quer vir? Ah, vem. Vem, Luísa. A Luísa já trouxe um docinho pra gente. Que maravilha. Querida. Oi, Senta Luísa, aqui, chega senta aqui, mais Luísa. aqui. Onde você quiser, Luísa, você manda. Bonitinha. Obrigada pelo carinho, viu, Luísa? Obrigada por ter vindo aqui tão cedinho. Que tipo de biscoito é esse aqui? É biscoito da Max amanteigado de canela. É uma delícia. É uma receita local? É daqui de Porto Alegre. Só tem aqui. Eu vou abrir agora, posso? E você, Vocês vão falando com a Luísa aí, eu vou abrindo. Ô, Luísa, conta pra gente, você acompanha a Band News FM aqui, já tem um tempo, como é que é a tua relação com a rádio? Marido. Seu marido? É, Luiz é tá, o irresponsável por tudo É. isso, então. E faz anos que a gente acompanha. E hoje a gente não ia deixar de vir, né? Pra conversar com vocês. Ronaldo diz que mora aqui pertinho. Vocês moram perto também aqui da Praça 15, não? A gente mora na Zona Norte. Não é longe. É perto da Assis Brasil. Vocês não devem conhecer. Lá perto da Floresta? Eu chutei porque é onde eu tô e eu sei que é Zona É o único Norte. nome que ele conhece. É o único nome que eu conheço. A da Arena. Ah, bem mais pro norte, então. Mas é... Perto do Dá pra aeroporto. ir a pé, tranquilo. Mas que eu tô querendo Tranquilo, dizer, assim, não. o Ronaldo, ele tropeçou, caiu aqui, né? Ele caiu aqui, assim, mora ali quadras, e tal. né? Vocês não, vocês vieram com a intenção de vir trazer um... Pra cá, eu digo, vou na Max levar. Se não conseguir entregar pra eles, eu vou pedir pra alguém entregar. Porque é uma coisa que só tem aqui, não tem em nenhum outro lugar do Que Brasil. maravilha, hein? E vocês vão gostar. Ah, Luísa, E vocês obrigada, são viu? bem-vindos aqui, viu? Muito Pena que eu obrigada. vou embora Deve ser hoje. gostoso, porque tá difícil pra danar pra abrir essa tem que embalagem deixar, aqui. tem que deixar bem fechadinho, bem, Tá. bem trancadinho. Pra não Uma ficar cara mole ótima, aí, Luísa, sim, porque tem obrigado, que ser viu? crocante, né? Eu vou deixar vocês trabalhar. Obrigada, Obrigada, Luísa. Um beijo Luísa. grande ao Luiz também. A Luísa tá tirando foto, tá registrando tudo. Ah, Eu tem já vários dei beijo na ouvintes Luísa. ali, viu? O Antônio, Jurema. Daqui a pouquinho a gente conversa com todos eles. E tem o Jean. Ah, foto. O Jean. Vamos falar com ele daqui a pouco? Vamos. Porque a gente O precisa de Jean bastante é o seu tempo. fã? É, o Jean é o meu truta. Mas daqui a pouco a gente conversa com ele, porque a gente precisa de tempo, né, Jean, pra trocar uma ideia. Tá? Daqui a pouquinho a gente fala. Bonitinho. Então Tudo seguimos. bem? Vamos seguir com o Vamos noticiário? nessa. Que já a gente conversa com mais ouvintes. Eu posso ir pro Ceará? Porque essa história aqui é uma história escabrosa. Tem vídeos desse homem, um policial civil, que matou 4 colegas dentro de uma delegacia no estado do Ceará. E depois ele falou, né, e transferiu a culpa dos assassinatos para as próprias vítimas. É uma história maluca e o Caio Passos vai trazer mais detalhes pra gente. O policial preso pela chacina na delegacia de Camusim, no Ceará, que deixou 4 policiais civis mortos neste domingo, era investigado em outro caso. Em fevereiro de 2022, houve um assassinato de um detento de 19 anos que estava algemado enquanto aguardava ser ouvido. O inspetor estava na delegacia de Camusim quando houve o assassinato. Neste domingo, 4 policiais civis foram mortos a tiros dentro da delegacia regional de Camusim. Os agentes foram surpreendidos pelo colega, que estava de folga e invadiu o local efetuando os disparos. A prefeitura de Camusim decretou luto oficial de 3 dias após a morte. O caso segue em investigação. No Ceará, a Polícia Civil apura a motivação do inspetor. Aliás, já foi. Foi, a gente no vai Pará pro Pará. agora. Eu tava comentando com a Sheila que isso é um pesadelo recorrente na minha vida. A Sheila falou, na minha também. Também. Né? E aconteceu na vida real. A Defesa Civil deve fazer hoje uma nova vistoria no prédio em que 13 sacadas desabaram no último sábado. Rebeca Beatriz tem os detalhes.
O desabamento das 13 sacadas de um prédio residencial de 13 andares é investigado em Belém, no Pará. Ninguém ficou ferido durante o ocorrido. A Defesa Civil diz que já retirou todos os moradores do edifício. Perícias são realizadas para investigar as causas do desabamento. O coordenador operacional da Defesa Civil de Belém, Claudionor Correia, explica que um levantamento preliminar já foi realizado. Não abalou a estrutura. Isso é um levantamento preliminar, um levantamento visual. Além disso, testemunhas são ouvidas e a polícia aguarda laudo da perícia para dar andamento à investigação. Cara, deixa eu chamar a Carla Bigado. A Carla Oi. saiu aqui da mesa porque ela imagina. foi ali conversar com alguns ouvintes que estão chamando. E aí, como eu disse mais cedo, os ouvintes passam aqui em frente e estão indo trabalhar. E aí dão tchau, fazem aceno e tal. Fala, daí a gente chama pra vir. Fala assim, não, tem que trabalhar. Peraí que o pessoal tem que trabalhar. Qual é o seu nome? Jurema. Você tá no ar, viu? Sim. Obrigada, ela trouxe chocolatinho pra gente. Por isso que eu lembrei ontem, quando eu fui a Gramado, digo, vou levar um mimo pra ele. Ah, tava em Gramado? Bem que o tamanho, porque são 3, aí o pacote já complicou, né? Eu já tô pegando o pacote da mão dela. Pelo menos. Obrigada, viu? E ela falou, olha, eu tenho que trabalhar. É, daqui um pra cada um, pra não brigar. São todos iguais. Mas a gente briga dá um mesmo jeito quando de é brigar do igual. mesmo jeito. Fica Obrigada, tranquilo. viu? Obrigada, Jurema. Obrigada Tem por mais ter uma vindo ouvinte aqui aqui que tava passando lá na Praça 15. Peraí. A Carla escolhe aquelas Ela que tem 6 passou, sacolas, né? deu um tchauzinho pra Sim, gente. Eu tenho que safada. trabalhar. Eu falei, não, pode parar. É contador nessa época, tem que fazer imposto de renda. Ai, contadora, meu Deus, deixa eu me esconder. Qual o seu nome? Lília. Lilian, e aí? Eu ainda não entreguei. A Sheila e o Megar entregaram já. Viu? Tem que entregar então, né? Porque depois no último dia a gente não consegue transmitir, a Receita não nos ajuda. Como é que é esse período agora para os contadores? A gente trabalha muito, né? Porque todo mundo deixa para última hora. Todo mundo que tem que pagar imposto de renda deixa para última semana. Filhos da mãe, né? Todos. Obrigada. Mas eu tô esperando. Muito obrigada. Obrigadão por parar aqui e dar um oi pra gente. Tchau, tchau. Bom trabalho. Bom trabalho pra vocês, viu? Valeu. Vai daí, Carla, pode ir daí. Pode? Ah, então vamos falar com mais gente que tá aqui. Olha, ô Jean, depois a gente vai conversar mais. Sheila Megali, ouvinte mirim aqui da Band News FM. Bom dia, Jean. Bom dia. Quantos anos? 11 anos. 11 anos, fez um corte de cabelo especial para vir aqui hoje. Chegou e eu já sabia do nome do Jean, por quê? Porque o avô dele, bom dia. Bom dia. Seu nome? Antônio Ferreira. Seu Antônio Ferreira já tinha mandado foto, tinha passado todo o briefing do Jean, dizendo que eles viriam para cá. Eu achei que se eles viessem, que eles viriam um pouquinho mais tarde. Mas 7 da manhã, Jean já estava aqui, ó, firme e forte. E o senhor estava me dizendo que ouve a Band News FM faz muito tempo, né, que é viciado. Sou viciado na Band News. De manhã, à madrugada, quando eu levanto para assar os pães para os freguês, daí eu já ligo, escuto o Band News Acontece de manhã. E tô há 18 anos. Comecei a assistir essa rádio por causa do Boixá. Sofri muito. Fiquei uma semana e pouco sem... Desliguei a rádio, não queria mais escutar, fiquei doente. Daí resolvi, mas ficou a Carlinhos. Vou adotar a Carlinhos. Fui adotada. Minha jornalista preferida é você. Puxa, muito obrigada. E assim, é uma memória que a gente tem, porque o Boechat veio para cá por 2 anos, participou, né, aqui dessa transmissão ao vivo, nesse mesmo lugar. Foram transmissões muito bonitas, ele gostava muito de vir para cá, né, para Porto Alegre, para o sul de modo geral, mas ele tinha um carinho especial pela capital Porto Alegre. Fala, Megali. Eu tô com um ouvinte, qual é o seu nome? Alexandre. O Alexandre me mostrou uma foto do Boixá aqui Você no tá chalé. brincando? Foi em 2015. 2015, você se lembra? Faz 8 anos. Isso, foi um aniversário da Band que ele veio aqui e a gente veio prestigiar vocês. Juntou muita gente aqui? Juntou. Boixá é sempre sucesso, né? Sabia fazer uma festa, né? Sabe. Muito obrigado, prazer a vocês. Valeu, meu irmão. Então é uma lembrança muito forte para todos nós, assim. Para quem tá aqui hoje, para quem tá no carro acompanhando a programação de qualquer parte do Brasil, para quem tá acompanhando pelo YouTube de qualquer parte do planeta, lembrar do Boechat. Eu lembro de uma que vocês davam muita risada, e eu do cara lá do outro estado, acho que de Minas Gerais, falou, venga, vamos acabar com essa porcaria. Venga. Eu gostava muito quando o Boechat falava, lembrava aquilo. É esse mesmo, é o Paulo Roberto. E o programa que eu gostei, que vocês acabaram mesmo, que eu não gostava mesmo, era com aquele Correio dos Elegantes.
Eu odiava aquilo ali, eu odiava. É a coisa mais ridícula. Vocês estudaram tanto tempo pra trazer notícia boa e aqueles caras xingando vocês. Eu ficava puto da cara com aquilo ali. Gente, não tem nada mais gaúcho do que puto da cara, né? É, não tem. Eu não gostava nem um pouquinho daquilo ali. Dava vontade de trocar de estação, mas como tá colada com o Super Bond no meu rádio, a Band News, não pude trocar. Na hora daquele programa. Você gostava do Correio Deselegante, Gê, ou não? Mais ou menos, eu não gostava muito porque vocês estudam bastante, daí os caras vêm falar besteira de vocês, o que não deve falar, assim. Daí uns vêm ofender, falando que tá falando de política, que não deve misturar política em rádio. Daí é meio chato, assim. Você nunca mandou nenhum, fala a verdade. Nunca mandou nenhum correiozinho? Não, nunca mandei, não gosto mesmo de mandar. O Gê é um menino sério e é muito inteligente, gente. consciente. Esse sim é Band News raiz, né, Jean? Muito obrigada, viu? E o Jean, ele já dedurou o avô pra avó, não é essa história? Falou que o avô, ele é apaixonado por alguém, como é que é isso? Sim, eu tava indo pra creche, daí o Boechat tava falando uma notícia importante, tava junto contigo, daí eu não parava de falar, daí ele mandou eu escutar, daí eu perguntei pra ele se ele gostava da cara de tu, daí ele falou que amava, daí de noite eu fui e contei para minha avó, daí ele teve que se explicar. Falou, olha, avó, ele é apaixonado pela Carla. Ela, como assim? Quem é essa mulher? Ele chegou de noite, enquanto eu estacionava o carro na garagem, ele entrou pra dentro com a mochila do colégio dele, falou pra vó, sabia que o vô ama a Carla Bigato? Quando eu entrei pra dentro, por quê? A minha esposa já ficou na porta, dizendo, quem que é essa tal de Carla Bigato que tu fala as coisas pro guri? Daí eu tive que ir pro Google te mostrar, né, vó? Daí ela olhou pra mim e ficou meio com vergonha e disse, você não tem chance com essa mesmo. Que isso, tá aqui hoje. Gente, muito, muito obrigado por ter vindo. Vocês vão ficar aqui mais um pouquinho. Vamos ficar até o Eixauro terminar o programa dele. Eba! Maravilhoso. Jean, muito obrigada, viu? Obrigada. Volta Daqui aqui, a pouco Carla. a gente conversa mais. Isso. Volta pra cá, porque a Carla se empolga ali, a gente tem um noticiário pra tocar, tem um fusquinha pra tocar Dizem em que frente. tem um negócio chamado relógio, mas Né? a gente esqueceu hoje. Então vamos fazer o seguinte, a próxima notícia vem aqui do Rio Grande do Sul. A Câmara de Caxias do Sul deve votar amanhã o pedido de cassação do vereador que proferiu falas preconceituosas, lembra dessa história? Contra baianos resgatados de situação análoga à escravidão. Detalhes com Vicente Medeiros. Será votado na manhã de terça-feira na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul o pedido de cassação de Sandro Fantinel, parlamentar que usou na tribuna palavras preconceituosas para atacar trabalhadores resgatados em situação semelhante à escravidão em Bento Gonçalves em fevereiro deste ano. A comissão processante da Câmara da cidade da Serra Gaúcha já havia apresentado parecer favorável à cassação. Para perder o mandato, é necessário que 2/3 da casa votem a favor, ou seja, 16 dos 23 parlamentares precisam concordar com a cassação. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, garante que a cobrança do imposto sindical não vai voltar. A contribuição antes obrigatória passou a ser opcional em 2017, em meio à reforma trabalhista promovida no governo Michel Temer. Em entrevista ao canal Livre da Band, Luiz Marinho afirmou ser contra a volta da taxa cobrada aos trabalhadores. Segundo ele, o imposto só faria sentido se tivesse um retorno prático aos funcionários como prestação de serviço. Por isso, Marinho entende que o melhor caminho é o fortalecimento da classe trabalhadora como um todo. Eu creio que se você tiver uma contribuição dos trabalhadores com base nas decisões dos trabalhadores em assembleia, naturalmente um conjunto de sindicatos desaparecerão pela ausência de representatividade. Só justifica ter uma contribuição se tiver uma contrapartida, uma prestação de serviço para que os trabalhadores se convençam a fazer essa contribuição. A reprise do Canal Livre você ouve aqui na Band News FM hoje, logo mais a partir das 11 horas da noite. A eleição mais importante da história da Turquia será decidida no segundo turno. Informações com Arthur Coelho. Com mais de 99% das urnas apuradas, a eleição presidencial na Turquia vai ser decidida no segundo turno. O atual presidente Recep Erdogan vai disputar o cargo que ocupa há 20 anos com o principal adversário Kemal Kılıçdaroğlu de centro-esquerda. Esta é considerada a mais importante eleição da história recente do país. O adversário de Erdogan conseguiu reunir uma oposição tradicionalmente dividida e promete, caso eleito, restaurar os valores democráticos do país, voltar a se aproximar do Ocidente e afastar-se de líderes autoritários como Vladimir Putin. Ambos ainda precisam lidar com as consequências do terremoto mais devastador dos últimos tempos no país. O desastre deixou um saldo de 50 mil mortos e quase 6 milhões de refugiados. O segundo turno acontecerá em 28 de maio.
Já mais destaques internacionais. Agora o esporte. O Botafogo perde, mas se mantém na liderança do Brasileirão. Fala aí, Maurício Ferreira. A derrota de virada para o Goiás tira os 100% de aproveitamento do Botafogo e embola a briga pela liderança do Brasileirão. O time carioca saiu na frente em Goiânia, mas sofreu o primeiro revés no campeonato com a derrota por 2-1. Apesar do resultado, o Glorioso mantém a ponta com 15 pontos, um à frente do Palmeiras. Ontem ainda tivemos 3 clássicos pela 6ª rodada. Corinthians e São Paulo empataram por 1-1, o Cruzeiro goleou o América Mineiro no Independência por 4-0 e o Atlético Paranaense, com 2 nos acréscimos, virou sobre o Coritiba na Arena da Baixada e venceu por 3-2. O Santos levou a melhor sobre o Vasco no Rio de Janeiro por 1-0, enquanto o Grêmio e Fortaleza empataram sem gols em Porto Alegre. No clássico entre Corinthians e São Paulo, partida paralisada por pelo menos 3 minutos. Aos 17 minutos do segundo tempo, a torcida do Timão entoou cantos homofóbicos e obrigou a organização da Neoquímica Arena a exibir um alerta no telão. O aviso dizia: é proibido emitir cantos discriminatórios, racistas, homofóbicos ou xenófobos. Ô, Sheila, que absurdo, né? Agora sem brincadeira, tem que puxar a orelha do time do povo, do time mais progressista do Brasil. Tem mesmo. Que história é essa? Primeira passação de pano para aquela história do Cuca. E agora isso. E quando apareceu esse aviso no telão do... Eu tava ouvindo a transmissão, tá? Não tava assistindo o jogo. Mas o Marcelo do O e o Quesada disseram que eles cantaram mais forte. Exatamente. A partir do momento em que apareceu esse aviso, como uma provocação mesmo. Ah, não dá, né? Inaceitável. Que isso, não dá não. Não dá não. E é estranho, né, que aconteça. A gente acabou de passar por tudo que passou com o técnico Cuca, com as torcidas e os torcedores se posicionando em relação a algumas questões que passam também por homofobia, né? E passam também porque a gente está falando de causas, questões sociais, mas assim, causas ou identitárias, ou de representatividade, ou de tolerância, ou de respeito. E, cara, tudo que a gente não viu acontecer ontem, inacreditável. A gente já falou dos resultados do fim de semana dos times daqui? Já? Já, né? Rapidinho. O Colorado perdeu pro Galo. Eu ia ficar quieto para não parecer uma provocação. O Colorado perdeu pro Galo no sábado à noite. Fui a um bar cheio de colorados para acompanhar. Sério? Eu tô dando uma sorte danada. Mas também os times não ajudam, né? Vamos combinar. A terceira derrota seguida do Inter. E ontem, o Grêmio só empatou com o Fortaleza por 0-0. Você levou aquele seu pé gelado também, né? Nem um golzinho pra contar a gente, história. por falar em pé gelado, tá frio, Deu uma esfriadinha, Eu acho né? que eu subestimei o frio. Não, tá tranquilo, 14 graus, tô com a mão congelando. Não, tá friozinho.